Aleluia. Pega a sua Bíblia, eu quero compartilhar algo com você hoje, irmãos, extremamente simples, mas eu creio que vai ser uma bênção na sua vida. Abre lá a sua Bíblia, em Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, verso 7. Romanos 13, 7. Quantos acharam? Aleluia, está aqui também, né? Nós vamos ler. Romanos 13, 7, a palavra do Senhor, ela diz o seguinte para nós, irmãos. Pagai a todos o que é o que, meus irmãos? Aleluia, você deve para alguém? A Bíblia está dizendo que você tem que pagar, né, irmãos? Não importa se é pessoa física ou CNPJ, você tem que pagar. Você tem que ter um bom testemunho, amém? Por favor, não deixe ninguém chegar aqui e falar de você. Pastor, você é pastor de fulano ou de fulana? Pois é, ele não me paga. Se você tem uma dívida alta, no mínimo você tem que ter, né, irmãos, o bom senso de procurar a pessoa e renegociar essa dívida, amém? E acredite, não é nem sobre isso que eu vou falar, mas é bom te lembrar, você tem que pagar o que você deve. Aleluia. Se você deve a algum irmão daqui, aleluia, depois você ora para ele e fala, você ouviu que palavra abençoada que o pastor leu? Aleluia. Pagai a todos o que lhe é devido. Aí o Senhor vai dizer o que é. A quem tributo, amém? Não sonegue imposto, é isso que a Bíblia está dizendo, amém? Ah, pastor, mas se eu não sonegar, a minha empresa não rompe. Se você não crê, amém? Se você não crê que Deus é poderoso para te dar provisão, para você pagar imposto, ainda sobrar valor para você, meu irmão, você precisa aumentar o seu nível de fé no Senhor, amém? Acredite, você tem que orar, falar, Deus, eu não quero sonegar imposto, Senhor, me prospera de tal maneira, na verdade, seja fiel nos tributos pequenos, amém, irmãos? Aleluia, hoje eu estou chato, né, irmãos? Aí o Senhor vai dizer, a quem tributo, a quem imposto, quem respeito e quem honra. Amém, meus irmãos? Eu quero dar alguns conselhos para você, e eu na verdade me incluo neles, porque à medida que o Senhor foi falando comigo, e hoje eu recebi assim umas 20 pregações mais ou menos, não, 20 eu acho que é muita, mas umas 15 por aí, pregações a respeito do Dia das Mães, né? Porque os pastores começam a enviar esboço no grupo, né? Louva a Deus porque temos irmãos assim muito inspirados pelo Espírito para escrever. Mas eu não quis falar nada, eu falei, Deus, eu queria falar algo assim bem prático hoje, não quero gastar muito tempo. E eu quero falar algo extremamente prático mesmo com você, de o que você deveria fazer com a sua mãe. Então eu coloquei o título seguinte, Conselhos sobre como você deveria lidar com a sua mãe. Amém, meus irmãos? Amém. Então se você não tem mais a sua mãe, ok? Tudo bem, mas você pode ensinar isso para os seus filhos e você pode praticar isso de alguma maneira na vida de outras pessoas. Amém? O texto que nós lemos, irmãos, ele começa dizendo que tem algumas coisas que, na verdade, é dívida. Nós temos uma dívida, não é isso que a palavra diz? A palavra diz, pague a todos o que é devido. E aí ela vai dizer que para alguns a gente deve tributo, para outros imposto. Aí ele vai dizer, para outros nós devemos respeito e para outros nós devemos o quê? Honra. Então a honra não é algo que você dá, é um pagamento que você faz em relação a alguém. Por quê, irmãos? Porque nós não honramos porque a pessoa merece. Nós não honramos porque nós concordamos com tudo o que a pessoa diz. Não, a honra, ela tem a ver com nós termos um entendimento do valor que aquela pessoa tem na nossa vida, por causa que Deus estabeleceu ela naquela posição. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Sabe, irmãos, tem pessoas que elas são desonrosas e às vezes rebeldes, e elas ficam inventando toda espécie de história e artifício para não honrar. Não honrar. Mas eu quero dizer para você, tem um livro muito bom do John Bevere chamado A Recompensa da Honra. Pensa num livro legal, né? Muito bom esse livro, acho que é do John Bevere mesmo. E ele fala de algumas coisas bem preciosas, porque na verdade, irmãos, a honra, ela traz recompensa. Você pode dizer amém? Amém. Agora, o que é honra, irmãos? Honra é você tratar uma pessoa com diferenciação dos demais. É você tratar, eu gosto dessa palavra, com deferência, não é com diferença.
ou com indiferença, né, na verdade, mas é com deferência, com distinção. Ou seja, quando eu honro alguém, significa que o meu tratamento e a minha postura e a minha fala em relação a essa pessoa, ela precisa se distinguir dos demais. Amém, meus irmãos? Por isso, não tem como você dizer, não, eu honro, né, alguém, se você trata essa pessoa como você trata todos os demais. Então, honra é algo que tem caído no esquecimento no decorrer, né, dos dias. E você sabe, irmãos, que hoje é dia das mães, eu quero falar sobre mães. Nós precisamos honrar nossas mães. Você precisa, na verdade, o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Aí a Bíblia vai dizer, para que tudo te vá bem e para que prolongue os teus dias sobre a terra. Aí, está aqui o versículo, cadê o Alex? Pronto, está mais um versículo aqui. Aquele dia a irmã Nilza citou um do velho, eu estou citando um do novo agora. Esse dia nós entramos no embate no cursão se a gente podia morrer fora do tempo, né? E eu acredito que sim, né? A irmã Nilza citou um versículo de Provérbios, acho que Provérbios, né? E aqui está outro. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e para que prolongue os teus dias sobre a terra. Agora lê ele no invertido, desonra o seu pai e sua mãe e as coisas vão mal e os seus dias serão encurtados. Pessoas que não ouvem pai e mãe, eles encurtam os seus dias. Aí fala, pastor, encurtar o dia é o quê? Talvez você vai ter muitos anos pela frente, mas acredite, quem não ouve pai e mãe, ele não vai conseguir ter um desfrute correto, amém, irmãos? Porque isso é algo que o Senhor estabeleceu na palavra dele. Então, honrar é fundamental. Nós somos chamados para ser um povo de honra e de respeito, amém, irmãos? A Bíblia fala assim, que nós precisamos obedecer os nossos guias. Ela está falando isso no contexto de liderança espiritual. A Bíblia fala, obedecei os vossos guias. Os tenhais em máximo amor e consideração por causa dos trabalhos que eles realizam. Você sabe, o primeiro líder que nós temos, a primeira líder que nós temos é o nosso pai e nossa mãe. Amém, irmãos? E a Bíblia fala que nós precisamos obedecê-los, né, tratá-los com máxima consideração. E é muito interessante que a Bíblia vai dizer que é por causa do trabalho que eles realizam. Eu fico vendo, irmãos, agora que eu tenho uma filha, eu fico pensando, meu Deus do céu, o menino realmente dá trabalho e a mãe sofre pra caramba, sim ou não, irmãs? É uma mistura de amor, de alegria, com preocupação, né, com desgaste físico, com desgaste emocional. E aí depois o filho cresce e ele não aprende a honrar. Você sabe, irmãos, eu estava pensando em algo, a sua mãe tem uma história com você que nem você conhece, só ela sabe. Porque ela passou, ela se doou e você não vai lembrar, mas ela lembra. Amém, irmãos? Então você nunca vai conseguir honrar sua mãe mais do que ela merece, porque tem coisa que você não faz ideia do que ela passou. Amém, meus irmãos? Por isso é fundamental nós honrarmos. Honrar e respeito é fundamental. Antes de entrar propriamente dito nos pontos que eu quero abordar com você, eu creio, irmãos, que não vale a pena caminhar com pessoas desonrosas, né? Não vale a pena. Olha para cá, presta atenção. Você precisa, né, colocar limites na sua vida e ensinar o seu filho. Você que é mãe, você que é pai, você não deveria aceitar seu filho te desonrar. Por quê? Porque se você deixa ele te desonrar você, ele vai desonrar muita gente depois e quando crescer vai desonrar você ainda mais. Estabeleça limite, amém, irmãos? Isso se aplica a tudo. Se você tem amigos, colegas, irmãos de igreja, né, ou pessoas que você caminha, principalmente se você é líder, não deixe ninguém desonrar você. Nós não ficamos correndo atrás de honra, amém, irmãos? Eu acho que é falta de nobreza você ficar pedindo honra dos outros. Mas também nós temos que colocar limite quando pessoas não nos honram. Quando pessoas desmoralizam, desrespeitam, ou diminuem aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, ou aquilo que nós somos em Deus, nós colocamos o limite. E eu quero te dar um conselho, não aceite, né, ao seu lado pessoas desonrosas. Exorte elas, se não mudar, não caminhe com essas pessoas. Porque o padrão de Deus é a honra, amém, meus irmãos? Não exija honra, mas também não permita a desonra. Glória a Deus, irmãos. Hoje eu não quero exemplificar muito o que é honra, eu apenas quis usar esse texto básico para dizer para você que nós precisamos honrar os nossos pais, nós precisamos honrar as nossas mães. Quantos dizem amém? Amém. Isso é fundamental, irmãos, ter consideração. Dito isso, eu quero abordar com você 4 pontos que eu coloquei. Hoje eu não vou ficar lendo vários versículos, vou ler só 2, né? Então o primeiro eu já li, vou ler o último no final. Mas eu quero dizer para você de maneira prática.
Na verdade, eu penso que você pode perguntar para sua mãe depois. Depois você pode chegar para sua mãe e falar: o que a senhora gostaria que eu fizesse pela senhora? Para que a senhora fosse mais feliz, mais alegre. O que eu posso fazer para a sua vida ser melhor, para o seu dia ser mais feliz? Porque às vezes, irmãos, nós gostamos de honrar do nosso jeito. É outra coisa egoísta terrível, não é verdade, irmãos? Amém. Às vezes nós falamos: não, eu honro, mas é do meu jeito. Não, vai para as cucuias com o seu jeito. Você tem que honrar do jeito da pessoa, amém, irmãos? Não, mas eu amo, mas do meu jeito. Não, então é um amor egoísta. Você tem que amar da maneira que a pessoa se sente amada. Quantos concordam comigo? Você tem que perguntar para a pessoa. Tem um livro muito bom, eu sei que eu já falei desse livro, chama 5 Linguagens do Amor. Você tem que ler esse livro, né, para você aprender a falar a linguagem do seu cônjuge, do seu irmão. Esse livro é muito bom, depois você lê ele lá. Mas vamos lá, irmãos. Primeira coisa que eu quero falar com você: o que você pode fazer para sua mãe, que isso é honra? Primeira coisa, diga assim comigo: eu preciso gastar tempo de qualidade com a minha mãe. Eu estava vendo, tem uma pesquisa, tem um estudo que fala, irmãos, que uma das coisas mais tristes da velhice e de quando as pessoas vão se tornando mais velhas ou idosas, uma das coisas mais tristes chama-se solidão. A solidão é algo terrível. Você sabia que tem pessoas ricas que elas pagam só para ter alguém com elas? Elas pagam. Em alguns países bem ricos, desenvolvidos, eles pagam para pessoas passar o dia com eles. Olha que coisa deprimente. Por quê? Porque são pessoas extremamente ricas, sem família, sem parente, ou desprovido de um acompanhamento, uma proximidade dos filhos. Essas pessoas pagam. Aí você fala: pastor, mas que loucura. Pois é, quem sabe se sua mãe fosse muito rica também, ela não falaria: filho, quanto está custando o seu dia de trabalho para você passar pelo menos um comigo? Sei que isso é pesado, irmãos, mas é verdade. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que, né, eu sou o ápice da perfeição nisso. Mas acredite, eu tenho me esforçado por isso. Porque os dias vão passando, irmãos, a gente não inclui a nossa mãe, o nosso pai na nossa rotina. A gente fica projetando, planejando, a gente fica esperando a linearidade, lembra? O tempo perfeito, o tempo ideal. Nós ficamos esperando ter mais condição, ter o dinheiro do combustível, nós ficamos esperando ter um tempo maior e nós não visitamos, não ficamos juntos e o tempo vai passando. E vai chegar um dia que talvez você daria muita coisa só para ter mais uma conversa, mais um abraço ou mais um conselho. Por isso, esse é o tempo da oportunidade. Gaste tempo com a sua mãe. Amém, irmãos? Amém. Sabe, eu perdi meu pai tem 1 ano e pouco. Sabe, irmãos, tem dia que eu fico pensando: gente, eu daria muita coisa, até para ouvir as conversas fiadas que meu pai tinha. Porque eu sinto falta até das conversas fiadas dele que me irritava. Quando eu falo conversa fiada é porque a gente não, às vezes a gente se torna intolerante, não é, irmãos? Por isso, esse é o tempo da sua oportunidade. Você pode dizer amém? Amém. Eu fico pensando, irmãos, as nossas mães, elas querem muito mais do que presentes caros. Talvez sua mãe também quer um presente caro, aleluia. Se você tem condição, dê um presente caro. Quantas mães recebem um presente caro? Mas acredite, irmãos, ela quer mais do que presente caro. Ela quer você do lado dela. Ela quer que você pare, sente do lado dela, largue o telefone e ouça. Dê atenção, amém, meus irmãos? Pessoas idosas são extremamente carentes, irmãos. Não estou dizendo que sua mãe é idosa, mas ela vai se tornar. Pessoas mais velhas, elas vão se tornando mais carentes, elas querem ser ouvidas. E nós não sabemos ouvir, é ou não é verdade? Mas acredite, irmãos, precisamos separar esse tempo de qualidade. Quantos dizem amém? Eu creio que é assim que nós honramos, né? Nós honramos de muitas maneiras, mas um dos princípios fundamentais da honra é tempo de qualidade. Tempo de qualidade, você sentar, conversar, ouvir, prestar atenção e valorizar o que a pessoa está falando. Porque às vezes a pessoa está falando e você está no automático, sim ou não, irmãos? Não fique no automático. Sente, gaste tempo, aproveite, amém, irmãos? Não ache que você tem muito tempo. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Você deve isso para sua mãe, porque isso é honra. Quantos dizem amém? Amém? Segunda coisa, irmãos, ajude a sua mãe nas tarefas. Ajude ela com tarefas difíceis e tarefas mais simples também. Eu fico
eu fico vendo, irmãos, assim, eu fico olhando para minha mãe. Ontem eu estive lá com ela, hoje eu não consegui estar com ela, mas já fui lá, conversei, dei um presente, hoje eu liguei, né, mas eu não consegui estar lá com ela hoje. E eu fico vendo, a minha mãe, ela é de uma geração em que ela é daquela geração que não pede as coisas, ela faz acontecer, que é o povo trabalhador, empenhado, né, assim, que não fica esperando muito dos outros. Mas é interessante porque a idade vai passando, e o vigor vai acabando, a força física vai exaurindo, a pessoa já não vai dando conta mais de fazer algumas coisas, e você sabe, às vezes eu topo fazer alguma coisa para ela, só para ela se sentir bem, porque eu olho e falo, meu Deus, que coisa, assim, que perca de tempo, mas eu faço só porque para ela é importante, só para ela é importante. Pastor, o que, por exemplo? Então, ela fica falando para mim, vem aqui fazer um galinheiro para eu criar uns pintinhos, não é, Mário? E ela fica falando, você tem que vir aqui com tempo, porque você precisa fazer uns ninhos para as minhas galinhas botar. Aí você fala, meu Deus do céu, eu tenho tanto livro para ler, tanta coisa boa para fazer, vou ficar perdendo tempo fazendo ninho para a galinha botar, meu Deus do céu. Mas para ela é importante, ela não consegue fazer mais, não tem mais habilidade, não tem muito mais força. Entende, irmãos? Não despreze aquilo que a sua mãe valoriza. Você pode dizer amém? Ajude ela. Você tem disposição de fazer algo que aos seus olhos é inútil só para agradar a sua mãe? Talvez para ela é inútil, para você, desculpa, talvez para você é inútil, mas para ela é importante, o jeito que você arruma, o jeito que você dobra, o jeito que você faz a faxina, né? Aquela situação que você ajuda, coisas complicadas, irmãos, amém? Amém. Aleluia. É importante que você entenda que vai chegar um tempo em que coisas que ela ensinou você, ela não vai dar conta mais de fazer. E aí você precisa de quê? Olha para cá, você precisa ser tolerante. Nós somos muito intolerantes com os nossos pais, irmãos, eu reconheço isso. Por quê? Eu acredito que é porque eles nos ensinaram e eles brigaram conosco para a gente aprender. Aí eles ficam velhos e começam a fazer tudo o contrário do que ensinaram para a gente. Aí a gente fica nervoso, não é verdade, irmãos? Fala, mas você me ensinou e agora você está... Então assim, por quê? Porque a grande verdade, irmãos, é que teve um dia que nós dependemos de tudo da nossa mãe. Mas vai chegar um tempo, e deve estar chegando para alguns aqui, que a sua mãe vai depender de tudo em relação a você. Para fazer coisas, para desembaraçar coisas, para ir no banco, para resolver situações complicadas, de leitura, de interpretação, porque a cabeça já não vai funcionar tão bem mais. E acredite, irmãos, às vezes uma pequena tarefa que você se dispõe a fazer, tira um grande fardo da vida da sua mãe. E ela se sente extremamente honrada. É ou não é verdade, irmãos? Amém. Pois faça isso, meu irmão. Honre a sua mãe dessa maneira. Você pode dizer amém? Eu creio que tudo isso que nós estamos falando aqui é uma pequena restituição. É uma pequena restituição. Porque se você for avaliar, irmãos, na verdade nós nunca saberemos. A não ser que a sua mãe te conte uma coisa ou outra. Mas eu fico vendo a Alice. Eu fico olhando para a Alice e pensando, falando, essa menina não faz ideia do que a gente está fazendo por ela. Mas eu vou contar tudo, aleluia. Eu fico vendo assim a pastora, ela está num período, ela está com muito gás, tadinha. E assim, cólica não, graças a Deus, e ela fica acordando à noite. Tem noite que ela acorda de 2 em 2 horas. 2 em 2 horas. E assim, raramente eu levanto. Por quê? Porque na verdade no fritar dos ovos o que vai resolver é o TT. E eu fico vendo, a mãe levanta. No outro dia está parecendo um zumbi com olheira. E a criança no outro dia está tranquila, rindo, alegre. Eu fico pensando, não faz ideia. E aí tem filhos que crescem e ele acha que é algo penoso demais. Fazer uma bobeira de limpar um quintal para a mãe, né? De ir no mercado para a mãe, de resolver uma questão do banco para a mãe. Não é, filho, acredite. Amém, meus irmãos? Por isso, ajude sua mãe nas tarefas. Terceira coisa, irmãos, ofereça segurança e amparo para sua mãe. Segurança e amparo. Amém, meus irmãos? Outra pesquisa que eu estava olhando foi feita e constataram que pessoas idosas, irmãos, ou pessoas quando elas vão envelhecendo, é gerado um sentimento muito grande nelas de abandono. Por quê? Porque elas desaceleram a vida e os filhos e netos estão passando ainda por aquela etapa de uma idade de aceleração. E elas estão desaceleradas, elas não conseguem acompanhar aquilo mais.
Na verdade, as pessoas mais velhas, elas vão se tornando antiquadas. Em que sentido? No sentido de que as suas ideias vão ficando velhas. Elas não conseguem acompanhar, estar juntos. E elas vão se sentindo desamparadas, inseguras em tomar decisões, em resolver questões. Às vezes, irmãos, elas se sentem inseguras e desamparadas mentalmente, fisicamente. Por quê? Porque quando o físico vai se desgastando, quando a idade vai passando, as enfermidades aumentam, é comum dessa vida caída, isso vai acontecendo. A insegurança vai batendo, as fragilidades vão acontecendo. E você precisa perceber isso, amém, irmãos? Porque você precisa passar segurança para sua mãe. Você precisa ser o amparo da sua mãe. Aleluia. Eu conheço filhos que são uma praga na vida da mãe. Por quê? Porque é gente barbada. E que é um problema o resto da vida. Mas não vai ser assim conosco, amém, irmãos? Ser amparo não significa que você tem que ter muito dinheiro. Se você tiver, aleluia, para você abençoar financeiramente. Mas ser amparo fala de você procurar romper com a imaturidade para você cuidar da sua mãe. Eu estou falando só de mãe, mas tem pai também, amém, irmãos? Eu lembro uma vez que a minha mãe ficou doente, ela morava no interior ainda, meu pai era vivo. E ela ficou doente, ela estava muito mal, passando por muitas situações. E ela estava doente fisicamente e ela estava doente emocionalmente, ela estava com depressão. E eu lembro que ela tentando vir, não estava jeito. Na verdade, ela estava se sentindo insegura de vir com outras pessoas. E eu percebi isso. E eu liguei para ela, conversei com ela. E ela, não, eu vou para aí, mas vai dar certo. Mas ela estava passando por depressão, então ela estava insegura de vir com alguém. Eu falei para ela, aí eu liguei para uma amiga dela, e ela falou, sua mãe está muito mal. E eu falei, olha só, que véia mentirosa, está mentindo para mim, mas a amiga contou. E eu peguei, liguei de novo para ela, falei, mãe, amanhã eu estou chegando aí para buscar a senhora. E ela, não precisa, não. Eu falei, não, eu vou ir e vou buscar a senhora. E foi muito legal, irmãos, por quê? Estamos falando de quase 500 quilômetros, só de ida, 500, mais ou menos quase 500 para ir, quase 500 para voltar, bem longe lá, era, né? Mas você sabe uma coisa interessante, irmãos? Depois que eu fiz isso, eu percebi que foi uma virada de chave. Porque eu percebi naquele dia que a minha mãe entendeu que ela podia contar comigo. E depois ela começou até a exagerar nisso, né? Mas é importante ela saber. Amém, irmãos? Sua mãe precisa saber, eu tenho um filho, eu tenho uma filha e eu posso contar com eles. Amém, glória a Deus. Eu não sei se eu posso contar esse testemunho ainda, mas está acontecendo. Eu vou contar o milagre, depois eu vou contar o santo, depois que terminar de resolver. Aqui em Silvânia, teve alguém que fez um negócio com um senhor de idade, e ele achou que eles não tinham filho. Esse cara, muito cheio de expertise nos negócios, passou um senhor para trás e tomou algo dele, né? Tomou um imóvel. Só que ele esqueceu que ele tinha filhos. O que os filhos fizeram? Foram atrás do banco, foram atrás de quem fez um negócio errado, né? Esse imóvel, quanto que vale, Ronaldo? Você sabe do que eu estou falando? Quanto que vale mais ou menos? Mas deve valer uns 2 milhões, né? Deve valer uns 2 milhões, né? Algo assim. Passou para trás. E um dia eu conversei com esse senhor e ele falou, não, eu não vou mexer com nada, eu não consigo. Ele é praticamente analfabeto, ele falou, não consigo mexer com isso, não vou mexer. E aí, depois de uns dias, conversei de novo com ele e ele falou, meus filhos disseram que esse negócio não vai ficar assim. Eu falei, aleluia, aleluia. Eles foram atrás, brigaram com o banco, processaram, ganharam disparado e ganharam o imóvel de volta. Agora vai atrás do prejuízo. E agora ele vai ganhar uma indenização do banco porque fez coisa errada, passou um idoso para trás, enganou. E provavelmente capaz que eles vão processar o cara que fez isso também porque ele agiu de má fé. Por quê? Porque tem filhos que ampararam. Amém, irmãos? Tem filhos. Antigamente, irmãos, os pais tinham muitos filhos exatamente por isso. Quem tinha muito filho, ele sabia. Mexeu com um, ele sabe que o negócio não é bagunçado. Mas você sabe, o diabo precisa saber que se mexer com seu pai e com sua mãe, tem alguém espiritual para interceder. Amém, irmãos? Seu pai e sua mãe, eles precisam saber que se situações se levantarem, eles têm você para correr atrás, para ir, para resolver, para ajudar, para estender a mão. Eu acho horrível, irmãos, quando pais têm filhos, mas toda a situação que acontece,
os parentes têm que resolver. Por quê? Porque os filhos não se tornaram segurança e amparo. Segurança e amparo. Segurança emocional, amparo emocional e físico também. Acredite, irmãos, às vezes nós ficamos com raiva, chateados, mas quando nós entendemos que o tempo vai passando e as pessoas vão perdendo aquela segurança que elas tinham de juventude, as habilidades e condições, elas vão se tornando fragilizadas. E quando nós entendemos isso, nós paramos de ficar nervosos com os nossos pais, nós entendemos o quê? Eles estão passando por uma época que nunca tinham passado. Irmãos, a velhice não é vontade de Deus, ela foi fruto de maldição pela queda. A velhice é algo horroroso, por quê? Porque a velhice, você passou pelo ápice de uma vida, de uma energia, e agora você está decaindo. Você não consegue ir mais, você não consegue às vezes depois andar sozinho, você não consegue desenrolar coisas sozinhos mais, né? As pessoas já não te dão tanto valor assim. Por quê? Porque o que tem valor é quem está no ápice da caminhada, da vida, do vigor, mas nesse dia é o dia que nós honramos e nós somos segurança e amparo para as nossas mães, amém, meus irmãos? Sabe, eu espero que você esteja pensando em algumas coisas enquanto eu vou falando aqui com você, amém, irmãos? A palavra do Senhor diz que nós não devemos nós não devemos amar de palavras meramente, mas de fato e de verdade. Então, falar que ama é muito importante, é uma linguagem importante, amém, irmãos? Você tem que falar que ama. Tem gente que fala, não, eu não falo que amo porque eu já falei um dia, está resolvido. Não, você tem que falar que ama. Mas só falar que ama não resolve. Você tem que enfiar a mão no bolso de vez em quando também, amém, irmãos? Você tem que visitar, você tem que ajudar. Porque amar de palavra é muito fácil, mas e de fato e de verdade? Na prática, é isso que vai contar. Você pode dizer amém? A segurança, irmão, de uma criança é o pai e a mãe. Mas acredite, vai chegar um dia que a segurança da sua mãe e do seu pai vai ser você. Para isso você tem que ser adulto, maduro, crescer. Amém, meus irmãos? Um dia a sua segurança foi você ter o seu pai e a sua mãe do seu lado. É você acordar, ficou desesperado, de repente você viu sua mãe e você se sentiu seguro. É outra coisa que eu vejo na vida da minha filha. A minha filha, ela está naquela parte que ela já não quer muita graça comigo, agora ela só quer a mãe, né? E eu falei para ela, aproveita, porque depois eu vou ser o centro da vida dessa menina. Diz que meninas depois priorizam os pais, né? Falei, então aproveita o seu momento, porque vai chegar o meu, aleluia. Mas é chato, né? Você ser desprezado na cara dura, você está brincando, jogando para cima, cuidando, a mãe passa, a criança faz assim, ó. A mãe volta, a criança faz assim. Por quê? Porque a mãe é a segurança. Acorda gritando, o pai vai lá, não muda muita coisa, a mãe chega, cala. É ou não é verdade? Porque é a segurança. Mas acredite, um dia também você vai ser a segurança da sua mãe. E você não vai ter que fazer muita coisa. Você vai ter apenas que mostrar que você está com ela. Quantos dizem amém? Eu quero encerrar, irmãos. Hoje eu vou encerrar bem mais cedo. Talvez nem tanto. Quarto ponto. Expresse gratidão e amor pela sua mãe. Expresse gratidão e amor. Sabe de uma coisa, irmãos? Tem pessoas que elas acham que alguém humano de carne e osso precisa resolver toda a vida dela. Tem muitos filhos que não conseguem expressar gratidão, por quê? Porque ele fica focado só naquilo que o pai e a mãe não foi. Aquilo que a mãe falhou, aquilo que ela não conseguiu dar, aquilo que ela não conseguiu ser, aquilo que ela não conseguiu fazer. Filhos que andam por esse caminho, eles nunca conseguem expressar gratidão. Na verdade, irmãos, essa é uma mentalidade que é uma praga. Toda pessoa que foca demasiadamente no defeito de outras, ela nunca vai conseguir expressar gratidão. Parece que tudo que faz não é suficiente. Tem maridos assim, mulheres assim, amigos assim. Isso é uma coisa horrorosa. E tem filhos assim também. Tem filhos assim também. Mas quando você entende que a sua mãe, ela fez muito mais do que você merecia por você, e naquilo que ela tinha, no nível de conhecimento que ela possuía de Deus e da vida, no limite da condição que ela tinha, acredite, ela fez muito mais por você do que tinha que fazer e do que ela precisava fazer, talvez. Quando você entende isso, você se torna grato. Amém, irmãos? Mas acredite em mim, é preciso expressar essa gratidão. Quantos dizem amém?
Expresse a gratidão. Nós não amamos, irmãos, pelo que a pessoa rende. Tem um texto na palavra de Deus, olha aqui para mim, que a Bíblia fala que Jacó, ele amava Esaú porque ele gostava da comida de Esaú. Mas a Bíblia fala que, meu Deus, como que é o nome da esposa de Jacó? Raquel. Mas a Bíblia fala que Raquel amava Jacó. É muito interessante esse versículo, por quê? Porque a Bíblia fala assim, Jacó amava Esaú porque ele se saboreava da sua comida, mas Raquel amava Jacó. Ou seja, Jacó amava o filho dele, pelo que a Bíblia mostra, por causa daquilo que o filho dele rendia, mas Raquel amava Jacó por aquilo que ele era. Quando nós amamos as pessoas pelo que elas rendem, vai chegar um dia que nós vamos desprezar nosso pai e nossa mãe, porque eles não vão render muita coisa mais, monetariamente, fisicamente, sim ou não, irmãos? Não vão render mais, não vão conseguir te ajudar tanto. Na verdade, vai chegar um dia que eles vão ser, na verdade, eles vão dar trabalho para você. É verdade. Agora, se nós os amamos por aquilo que eles são, nós nunca deixaremos de expressar gratidão e amor por eles, amém, irmãos? Honre a sua mãe, expresse gratidão, foque nas qualidades, elogie, agradeça. Uma coisa que eu louvo a Deus, irmãos, é porque um dia eu estava numa reunião de supervisão junto com outros pastores, mensalmente, os pastores, nós temos reunião com algum outro pastor que nos mentoria. E a gente estava numa reunião, do nada, o pastor Nando, ele soltou algo, e ele falou, um dia eu fiz uma honra, eu fiz um momento de honra com meu pai e minha mãe. Ele contou isso, e eu fiquei de orelha em pé, porque quando eu sento com ele, eu fico quieto para aprender. E ele falou que foi algo assim que foi algo extraordinário. Ele falou que foi até eles, falou que fez um momento de pedir perdão, de agradecer e falou coisas que nunca tinha falado. Eu ouvi aquilo, na hora o Senhor falou comigo, você precisa fazer isso. E aí vem a dificuldade, por quê? Olha para cá, irmãos, não conversa não. Aí chegou a dificuldade, por quê? Não fui ensinado a viver dessa maneira. Mas um belo dia eu fui lá para o norte, onde meu pai e minha mãe moravam. E você sabe, meu pai ele não deixava a gente falar com ele. Quando você ia expressar alguma coisa, ele ficava muito sem jeito, ficava tentando fugir. Sabe aquele povo da roça, assim, antigo? Mas eu consegui falar. E no momento lá, eu falei, olha, mãe, pai, eu queria dizer para vocês que eu sou muito grato pela vida de vocês. Eu reconheço que vocês fizeram por mim mais do que vocês tinham que fazer, né? E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Agradeci, falei que amava. E assim, foi um choque para eles e para mim também. Porque às vezes a gente é muito fácil para brigar, mas para falar que ama é difícil. E eu percebo, irmãos, que foi um destravar na minha vida. E foi um destravar na vida deles também. Porque na época eu percebi que meu pai, ele vivia um sentimento ruim. Por quê? Porque na cabeça dele, ele não conseguiu gerar valor para manter os filhos perto dele. Minha irmã foi embora para longe e eu também. Então, o dia que eu falei isso, eu dessobrecarreguei, despressurizei esse sentimento da vida dele. E foi algo muito positivo. Quem sabe você precisa fazer isso também, irmãos? Quem sabe você precisa fazer um momento de honra com seu pai e sua mãe e você colocar tudo para fora. E você dizer para eles que você louva a Deus porque, né, eles são muito mais do que você merecia. Porque você não merecia nada. Você não merecia nem ter nascido. Você nasceu porque Deus é gracioso comigo, com você. Amém, irmãos? E depois de ter nascido, você estava indo para o inferno e agora Deus te salvou. Você está no lucro. Você está no lucro pela mãe que você tem. Você está no lucro pela família que você teve. Ah, mas a casa que eu morei era horrível. É porque você não sabe a casa que eu morei. Já morei em casa de lona, irmãos. Barraco de palha com lona. Não tinha banheiro, tinha que ir no mato. Era horrível. Quando recebia visita era constrangedor. Mas você sabe, hoje eu penso, eu moraria num lugar desse de novo se eu conseguisse ter meu pai de volta. Porque com o tempo a gente vai descobrindo, irmãos, que tem coisas que têm preço. Mas aquilo que tem preço nem sempre é realmente aquilo que tem valor. Nós estamos atrás do que tem valor. Amém, meus irmãos? Eu quero encerrar lendo com você. Projeta para mim Salmo 127:3. Quero ler esse texto com você para nós concluirmos. Queria chamar os irmãos do louvor para subir aqui.
Amém? Queria pedir para a irmã Nilza avisar a pastora que eu já estou terminando dentro de uns instantes, porque hoje eu estou concluindo mais cedo. Aleluia. Eu gosto de falar isso porque eu quero ter crédito, amém, irmãos? Era Rebeca, pastor. Salmos... Rebeca? Era Rebeca. Raquel. Mãe de Jacó, mãe de Saúl? Não, mulher. Exatamente. Inclusive, Jacó era analfabeto. Você não sabia disso? Jacó era analfabeto porque a Bíblia fala que ele amava Raquel e não Lia. Lia era a outra esposa dele, amém, irmãos? Aleluia. Salmo 127, piada ruim, né, irmão? Antiga, né? Salmo 127, 3. Pode ser bem baixinho os instrumentos, tá, irmãos? Só para daqui a pouco não aumenta. Salmo 127, 3, a palavra do Senhor diz assim. Vamos ler? Herança do Senhor são o que, meus irmãos? São os filhos. O fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Isso aqui é o papel do filho, amém, irmãos? Você é a recompensa do seu pai e de sua mãe. O que significa isso? Presta atenção. Você sabe que pai e mãe são os seres que têm o amor mais altruísta do mundo, mais altruísta. A alegria do seu pai e de sua mãe é ver você prosperar e avançar. A alegria do seu pai e de sua mãe é ver você ser melhor do que eles. É difícil você encontrar um pai e uma mãe que vai ter dificuldade de louvar, de se alegrar com o avanço dos filhos. Acontece. Tem pais loucos também, mas dificilmente você vai encontrar. Por quê, irmãos? Olha aqui para mim. Porque a Bíblia diz que você é a recompensa, o galardão do seu pai e de sua mãe. Pais amam contar o quanto seus filhos estão sendo bem-sucedidos, o quanto seus filhos são certos, corretos, homens e mulheres de Deus. Você quer honrar seu pai e sua mãe? Seja o galardão deles, amém, irmãos? Em outras palavras, algo antigo que não se fala mais. Presta atenção, dê orgulho para o seu pai e para sua mãe. Dê orgulho para sua mãe. Que quando falarem de você, a sua mãe se sinta alegre, porque ela vai falar, é uma pessoa correta. Se é casado, fala, é homem de verdade, cuida da esposa, dos filhos. Se é mulher de verdade. Porque essa é a recompensa do seu pai e de sua mãe. É você, amém? Aí a Bíblia vai dizer que você também é o galardão, é a herança e o galardão. Aí a palavra diz que você é como flechas na mão de um guerreiro, assim é os filhos na mocidade. O que significa isso, irmãos? Filhos são para serem lançados. Eu creio que a alegria de um pai e de uma mãe é lançar o filho como uma flecha. Amém? Lançar um filho como uma flecha. Eu creio, irmãos, que filhos que permanecem em casa não é o melhor. Se você é um pai e uma mãe e você fica querendo segurar seus filhos em casa, não faça isso. Filhos são para serem enviados, amém? Eu já avisei isso para a Alice, ela não entendeu nada, mas eu já avisei para ela. Eu falei, um dia você vai embora. Aleluia, vai bater a asinha. Nós vamos treinar bem e vamos soltar. Pode vir para cá, meu bem. Nós vamos treinar bem e vamos soltar. Vai ser doloroso demais, mas é assim que a palavra diz. E a Bíblia continua dizendo, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com ele os inimigos à porta. A Bíblia fala, irmãos, que os pais não serão envergonhados contra o inimigo por causa dos filhos. Somos nós, amém, meus irmãos? Somos nós. Ou seja, somos nós que não deixamos os nossos pais serem envergonhados. O inimigo aqui pode ser um inimigo natural ou um inimigo espiritual. Nós precisamos nos posicionar. Eu quero encerrar essa pequena palavra, que foi mais assim, alguns conselhos para você, dizendo o seguinte, irmãos. Se você tem pai e mãe que não converteu ainda, que não nasceu de novo, eu quero dizer para você que você tem uma dívida com eles, de orar, interceder por eles, de pregar para eles, até que eles conheçam o Senhor. Ah, mas eles não me ouvem. Por que eles não te ouvem? Se eles não te ouvem, você precisa elevar o seu valor diante dos seus pais. Por que um pai não ouviria um filho?
Você tem que ter credibilidade com seus pais, amém, irmãos? Um belo dia, eu estava lá na casa da minha mãe, e eu estava conversando com ela, e eu estava lá no quarto dela, quando meu pai sentado na cama, a gente estava vendo umas fotos. Aí eu vi uma Bíblia, foi uma Bíblia que eu tinha dado para ela, ela não era convertida ainda. Eu falei, é hoje que eu vou pregar para essa velha, aleluia. Falei, mãe, eu quero falar algumas coisas para a senhora. E aí eu peguei a Bíblia e eu mostrei para ela o plano de salvação. Eu falei, olha mãe, essa religião que a senhora segue, que nós seguimos durante muitos anos, na verdade eu já tinha sido convertido, né? Eu estava apenas lá por um tempo. Eu falei, a religião que a senhora seguiu até hoje, ela é uma religião errada por causa disso e disso e disso. Mas obviamente eu já comecei falando da religião porque eu sabia que ela ia me ouvir. Nesse tempo eu já estava com moral. Não comece falando mal da religião dela, amém, irmãos? Eu peguei a Bíblia e mostrei para ela o plano de salvação. Mostrei várias coisas e falei para ela, a senhora precisa, né, ler a palavra, e a senhora precisa procurar um outro lugar para a senhora congregar. E aí a amiga dela era crente, é até hoje, né? Assim, mais ou menos, né? Aquele crente meia boca, né? E eu falei para ela, olha, minha mãe, a partir de hoje ela vai congregar na sua igreja. Minha mãe me olhou. E foi assim que aconteceu. Minha mãe começou a congregar com ela, começou a ir na igreja lá, se batizou e permaneceu. E em algum momento ela teve uma experiência real com o Senhor. Mas eu sentei e eu contei. Você tem que sentar e contar, amém, irmãos? Mas quando que seus pais te ouvem? Quando eles começam a ver mudança em você. Ela nem questionou. Ela nem ficou falando, mas isso e aquilo. Sabe por quê? Porque ela tinha visto que algo tinha mudado na minha vida. Ela conhecia o Carlos de antes, que era uma peste, e ela tinha visto que agora estava se tornando uma outra pessoa. No momento em que seu pai e sua mãe vê seu testemunho, eles vão se abrir para ouvir você. Tem uma pesquisa que fala, irmãos, que as pessoas se convertem numa maior proporção quando quem conta para elas do Evangelho é um parente. Pasme. A gente acha que não, mas nós temos muito moral com os nossos familiares. Conte o Evangelho para eles. Fala do amor de Deus para sua mãe, amém? Lembra ela do tanto que Deus é bom. Glória a Deus por isso. Curva sua cabeça do jeito que você está. Eu quero orar por você, depois eu vou passar para a pastora que ela vai concluir aqui hoje. Pai, nós oramos ao Senhor nessa noite. Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos deu uma mãe, o Senhor colocou alguém na nossa vida. Ó Deus, ainda que a nossa mãe não foi a melhor pessoa, ainda que ela tenha errado, ó Deus, nós te louvamos porque com certeza ela foi alguém muito melhor do que nós merecíamos. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, que aqueles que ainda têm as mães vivas, Pai, que no nome de Jesus nós possamos ter um alinhamento, que nós possamos ter uma postura nova em relação às nossas mães e também em relação aos nossos pais. Leva-nos, ó Deus, a gastar tempo de qualidade com as nossas mães, a honrá-las, a ajudá-las. Ó Deus, que nós possamos ser filhos, ó Deus, que geram, ó Deus, segurança no nosso pai e na nossa mãe. Espírito Santo, dá-nos um coração grato, quebrantado, amoroso. Livra-nos, ó Deus, daquela restrição, da dificuldade de se expressar, de falar. Pai, nós abençoamos as nossas mães nessa noite. Pai, nós declaramos sobre elas a bênção e o favor do Senhor. Espírito Santo, que o Senhor remove todo fardo, toda preocupação, ansiedade, cansaço. Ó Deus, e que o Senhor nos leve a pregar o Evangelho para as nossas mães. Ó Deus, que através de nós elas possam conhecer que o Senhor é bom e que o Senhor as ama. Em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Glória a Deus. A pastora vai encerrar o culto hoje. Nós temos ainda um bom tempo, amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Eu quero mostrar para vocês algumas imagens. O que cada mãe da Bíblia nos ensina às mães, amém? Então, Gabriel vai colocar aí pra gente. Então, nós temos aqui 3 mães. Eu vou falar para você 3 mães. O que a história, a experiência dela de vida nos ensina como mãe? Pode colocar primeiro, por favor. Maria, diz assim aí: eu disse sim, mesmo sem entender tudo. Tive medo, mas confiei. Ser mãe de Jesus mudou tudo em mim. Deus faz grandes coisas quando a gente se entrega. Amém? Então essa foi Maria, mãe de Jesus. De fato, ela era muito nova, mas ela se entregou, né, ao Senhor e falou que seja feita a sua vontade. Amém? Então essa também foi sua história. Amém? Mesmo sem saber o que viria à frente, você se entregou. Amém? A próxima.
Essa daqui é a mãe de Moisés, ok? Eu escondi, protegi e depois soltei meu bebê num rio. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Agora imagine você fazendo isso, hein? Você hoje como mãe. Mas Deus cuidou de Moisés. Amar, às vezes, é confiar mais do que tudo. Amém? Então você como mãe, muitas vezes você abre mão, né, de muita coisa, né? E você, em declaração de amar o seu filho, né? Você confia em Deus. É uma coisa que, falar aqui agora publicamente com a minha mãe, uma coisa que eu ficava encabulada, que minha mãe trabalhava em Goiânia e morava em Aparecida de Goiânia. E ficava alguns dias sem me ver, trabalhando lá. E isso eu não entendia o quanto isso era difícil. Hoje, com a Alice, eu percebo o quanto isso é difícil. Amém? Próximo. Ana. Eu chorei, orei, esperei por tanto tempo, pedi um filho. E Deus me ouviu. Samuel foi a minha resposta. E eu o entreguei de volta ao Senhor como prometi. Amém? Então Ana foi essa mulher que clamou por um filho. Provavelmente essa pode ser a sua história. Você pediu um filho para Deus e Deus te agraciou. Amém? E nós temos o costume de entregar de novo para o Senhor. A Bíblia diz que nós somos, não exatamente a Bíblia, né? Mas nós cremos que nós somos mordomos. Nós cuidamos dos nossos filhos que Deus nos deu. Amém? Vamos ver a próxima. Sara. Eu ri, essa aqui é só do Isaac, né? Eu ri quando eu vi que seria mãe. Parecia tarde demais, mas Deus me surpreendeu. O riso que veio depois foi de alegria. Quando Ele promete, Ele cumpre. Amém? Então nós temos histórias aqui também de mãe, que Deus havia prometido para ela, né, a Luciana, né, que seria mãe, e o Senhor deu um filho. Amém? Então o Senhor te deu a oportunidade de ter um filho, né? E hoje você pode se alegrar com esse filho. Quero dizer para você, feliz Dia das Mães, parabéns, né? E que Deus cumpra o propósito na vida do seu filho através da sua vida. Amém? Nós estamos aqui com o objetivo, ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar. E quando eles crescerem, não vão desviar desse caminho. Amém? Você foi agraciado por Deus. Aleluia. Amém? Então eu quero chamar aqui as crianças, né? Deixa eu ver. Ana, faz um favor para mim, chama a Luciana lá, por favor. E nós vamos fazer uma pequena dinâmica aqui. Vai ser algo pequeno, vai ser algo rápido, tá bom? As mães das crianças que estão no Domingo Kids, vem aqui à frente, por favor. Inclusive, cadê ela? Inclusive a Nara. Nara, eles falaram pra mim que eles têm duas mães. Olha que incrível. Então as crianças vão ficar aqui de costa aqui pra mim, né? E as mães vão ficar atrás das crianças, ok? As mães vão ficar aí atrás das crianças. Na verdade, eu acho que vai ter que ficar mais distante, né? Pra saber o... Na verdade, as mães podem ficar lá no fundo, lá no fundo. As meninas me ajudam a colocar as mães lá no fundo, viradas aqui pra frente, e as crianças olhando aqui pra mim. Hoje, elas prepararam pra vocês um desenho, pintou lá um desenho, ó, lindamente, né, Benjamin? Todas empolgadas elas estão. Ó, a brincadeira vai ser o seguinte: você que está aí atrás, que é mãe dessa criança que está aqui na frente, você vai falar o nome da criança que eu falar para você, ok? Vou começar aqui com a Lavínia. A Lavínia vai estar aqui. E aí, a primeira mãe lá vai falar Lavínia, a segunda mãe vai falar Lavínia, a terceira mãe vai falar Lavínia. Na hora que for a mãe da Lavínia, ela vai levantar a mão, ela vai reconhecer a voz da mãe dela, ok? Crianças, vocês compreenderam? Sim? Então, na hora que for a sua mãe falando o seu nome, você não vai olhar para trás, mas você vai levantar a sua mão, beleza? Combinado? Elas estão aqui, ó, empolgadas, ok? A segunda mãe, troca de lugar, por favor. Então, sem olhar para trás. Ei, não pode olhar para trás, vamos lá.
Vamos lá. Então, a primeira criança chama Lavine. Vamos lá, primeira mãe, pode falar. Lavine. Você já levantou sua mãe? Sua mão? Você acha que é sua mãe já? Não. Vem cá. Ela trocou de lugar. Vai lá, dá o presente pra sua mãe, dá um abraço nela e fala Feliz Dia das Mães. Vamos lá. Vamos lá. Não, sem olhar, Elias. Sem olhar, vamos lá. Agora é o Mateus, a primeira mãe. A mãe dessa me troca de lugar, ó. A mãe dessa me troca de lugar. Mais alto. Mateus. Acho que ele falou certo. É? Vamos lá, Mateus, dá um abraço, né? Ele fala Feliz Dia das Mães. Vai lá. Vamos lá, Enzo. Vamos lá, troca porque o Enzo olhou pra trás, hein? Olhou pra trás. Vamos lá. Vamos lá, primeira mãe, pode falar. A segunda mãe. Você acha que é sua mãe? Ela trocou de lugar. Vai lá. Eles estão espertos, eles estão contando, peraí. Não pode olhar, hein? Vamos lá. O Elias agora. Vamos lá, primeira mãe. Cadê Elias? Você acha que já é? Então vai lá, dá os parabéns pra ela. Fala Feliz Dia das Mães. Vamos lá, você não olhou não, né? Não é? Então vamos lá. Cauã, primeira mãe. Cauã. Pareceu mesmo, mas pareceu. Dá os parabéns. Entendi. Vamos lá, hein? Heloísa, primeira mãe. Ó, que é isso, hein? Olha lá, dá os parabéns pra ela, fala Feliz Dia das Mães. Troca de novo, por favor, a mãe daí. Agora deixa só a mãe dos pequenininhos aqui pra facilitar. Porque senão aí é difícil demais, né? Vamos lá. Vamos lá, primeira mãe, Isis. Vai lá dar um abraço nela. Fala Feliz Dia das Mães. Agora dificultou, né? Fala, a segunda mãe fala. Manuela, vai lá, Manu, dá um abraço na mamãe. Vamos lá. Agora quem vai ser você? Ah não, peraí. Já dá, já. Já vai dar. A hora que você olha, só da mamãe, você... A última mãe troca de lugar aí também. Vamos lá. Mãe. Primeira mãe. Mãe. Vai lá, dá um abraço nela, Feliz Dia das Mães. É isso aí, a mãe assim, toda gosta, ó. Vamos lá, hein? Benjamin, é porque os goianos falam Benjamin, né? Benjamin, vamos lá. Benjamin. Parabéns, vai lá, dá um parabéns pra ela, um abraço. Vamos lá. Eliseu, primeira mãe. Eliseu. Dá um abraço nele, tá Feliz Dia das Mães. Vamos lá, hein? Luiz Gustavo. Vamos lá, primeira mãe, Luiz Gustavo. Vamos lá. Nicolas, a primeira mãe. Nicolas. Chamou, mamãe. Vai lá, dá uma abraço nela. Ele parou da hora que ela falou.
dois? Amém. Obrigada. Ela quer comer, não quer comer. Amém, irmãos? Eu quero fazer uma oração com as mães. Amém? Eu gostaria que as mães viessem aqui à frente. Eu quero fazer uma oração com você, para nós encerrarmos o nosso culto. Que mãe? Não é? As mães vêm aqui à frente. Vamos fazer uma oração com você. Amém? Se você ainda não ganhou lembrancinha, eu vou entregar aqui para você, ok? Dona Aparecida, Feliz Dia das Mães. Amém, obrigada. Peraí que eu vou entregar para vocês, tá? Só um minutinho. Vamos fazer a oração aqui. E aí, se você ainda não ganhou a lembrancinha, aí eu vou entregar, tá bom? Amém. Feche os seus olhos, estende as suas mãos no sinal de receber, amém? Nós sabemos que a mãe, ela é aquela que dá. Ela dá, ela se nega, ela se doa o tempo todo, né? E a gente acha que por mais que que os filhos crescem, ela vai se doar menos, mas isso não é verdade, né? Ela se dá, se doa o tempo todo. E eu quero dizer que o Senhor, Ele se entregou por você, amém? Você pode receber força, você pode receber alegria, disposição, amor, isso da parte de Deus, amém? Porque Ele morreu por você lá na cruz do Calvário. Tem alguém que te entende, que se doou completamente, amém? Amém, Paizinho, Senhor, eu louvo ao Senhor pela vida de cada uma dessas mulheres que se entregaram para cumprir esse propósito de ser com a mãe. Pai, eu declaro sobre elas graça, eu declaro sabedoria, direção do Senhor, instrução do Espírito. Pai, eu declaro paz, Senhor, eu declaro que elas vão maternar com alegria. Oh Pai, em nome de Jesus, elas vão viver dias felizes. Oh Pai, da vida delas, elas vão criar os filhos com sabedoria, com instrução vindo da parte do Senhor. Eu declaro que elas são mulheres de oração, que oram pelos filhos. Eu declaro, Deus, sobre elas que elas são exemplos. São mulheres de Deus que de fato têm peso na vida dos filhos dela. Pai, eu declaro que elas vão criar os filhos de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com o teu propósito, Senhor. Eu abençoo a vida de cada uma delas. Nós te louvamos, Senhor. Aleluia.